Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento de forma rápida a função se associada à tabela verdade do Whey no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link de download do arquivo de acompanhamento desta aula. E para aprender outras funções, acesse a playlist do Excel e inscreva-se em nosso canal. Vamos à tela? Dando continuidade à aula 19, na nossa playlist Excel na prática, nós vamos trabalhar com a função se associada à tabela verdade do Whey. Na aula 17, foram trabalhadas a tabela verdade do ou. Caso tenha alguma dúvida sobre como fazer a tabela verdade, lá tem um exemplo de aplicação. Na aula de hoje, que é a aula 19, nós vamos trabalhar a tabela verdade do Whey aplicando a média e a frequência de um aluno. Então, é uma tabela bem simples para a gente aprender o desenvolvimento da nossa função, utilizando já a função se, que já foi trabalhada em diversos vídeos aqui no canal. Então, o primeiro exemplo, nós temos que aprender aqui as nossas regras. Para executar a tabela resultado, nós temos que entender quais são as regras para gerar o aprovado e o reprovado. Aqui, para gerar o aprovado, nós temos que obter uma média superior ou igual a 7, o aluno tem que obter essa média, e também tem que obter uma frequência acima de 75% ou a partir de 75%. Então, se ele obter média de 7 para cima ou 75% de frequência, ele terá direito à aprovação. Caso ele obtenha uma média menor que 7 ou uma frequência menor que 7, ele vai estar reprovado. Então, para ele ser aprovado, ele precisa obter os dois valores como sendo positivo. Então, ele precisa de uma média superior a 7, igual ou superior a 7, e ele também precisa de uma frequência igual ou superior a 75. Então, ele só vai ser aprovado caso ambas as sentenças sejam verdadeiras. Então, para isso, a gente vai ter que aplicar a tabela verdade do E, que tem, diferente da função da tabela verdade do OU, só vai dar verdadeiro quando ambos os testes forem verdadeiros, que é o que a gente quer aqui. Eu só vou dar aprovado para ele se ele obter uma nota superior a 7 e se ele obter uma frequência superior a 75%. Então, tem que dar verdadeiro nos dois testes para gerar o verdadeiro. Caso ele gere qualquer uma das sentenças, uma média abaixo de 7 ou a frequência abaixo de 75, ele vai sair, nesse caso aqui, vai dar falso nas três outras opções. Então, por exemplo, vamos supor que ele obteve a média 9, mas uma frequência de 50%, então ele vai estar aqui, reprovado. Vamos supor que ele obteve uma média 5, então já está abaixo da média, então falso. Ele obteve a média 5 e a frequência de 50, também está reprovado. Ok? Então, eu vou fazer aqui embaixo a função se, de forma bem simples, a gente já trabalhou diversas vezes no canal. Ela é composta por três argumentos: o teste lógico, o valor verdadeiro e o valor falso. Então, quem eu vou testar? Como eu vou testar o E, eu já inicio com o E aqui, dentro do meu teste lógico. Então, eu vou colocar o primeiro teste. Quem é o primeiro teste? Ele vai testar se a média do aluno, então representado aqui pelo E5, a média do aluno, se é maior ou igual à média 7. Então, ele vai testar esse primeiro elemento aqui. O segundo teste que ele vai realizar é a frequência. Então, aqui o F5, ele vai testar se é maior ou igual a 75%. Ou seja, quando esses dois testes forem verdadeiros, ou seja, eu estou trabalhando com E, quando ambos forem verdadeiros, o que ele tem que gerar? Ele tem que gerar aqui o B11, que é o quê? A informação aprovado. Caso esse teste falhe, ele vai imprimir o B12, que significa reprovado. Então, quando esse teste for verdadeiro, e esse teste for verdadeiro, a sentença lógica do E, ambos verdadeiros, ele vai imprimir B11 aprovado. Quando esse teste falhar em qualquer uma dessas três hipóteses, que o resultado vai dar falso, ele vai imprimir resultado lógico falso, ele vai imprimir B12. Vamos fazer aqui na prática utilizando o Excel. Com o quadro limpo, vamos fazer aqui utilizando diretamente o Excel. Função igual se,
Como eu tenho dois elementos a serem testados, tanto a média como a frequência, eu vou colocar aqui o E, abre parênteses, e vou fazer o meu primeiro teste. Eu vou testar se a média do aluno for maior ou igual à média da instituição, no caso 7, ponto e vírgula. Eu vou testar que a frequência do aluno maior ou igual à frequência mínima de 75%, que é a regra da instituição. Fecho parênteses aqui. Então, aqui eu terminei o meu teste lógico, essa primeira parcela aqui. Não pode esquecer que ele abre parênteses e fecha parênteses aqui na sequência. Ponto e vírgula. Se isso aqui for verdade, como eu estou utilizando o E, o que ele tem que obter? Ele tem que obter a classificação aprovado. Então, vou colocar aqui aprovado. Caso esse teste falhe, ele vai dar a classificação reprovado. Vou fechar o parênteses e vou testar com Enter aqui. Ó. O aluno obteve uma média de 8,5 e uma frequência de 100%. Então, os dois parâmetros foram apresentados de forma correta, dentro da regra do aprovado, e ele imprimiu na tela aprovado. Se eu colocar uma frequência aqui de 50%, ele já muda a classificação do resultado, pois na primeira parte do teste ele deu verdadeiro e na segunda deu falso. Utilizando o E, quando o primeiro é verdadeiro e o segundo dá falso, o resultado ainda continua sendo falso. Então, eu vou colocar aqui 100% novamente e vou mudar aqui a média do aluno para 5,5. Com a média 5,5 e frequência 100%, ele não passa na primeira regra do aprovado e passa na segunda. Então, aqui eu tenho falso para a média e um verdadeiro para a frequência, gerando o resultado lógico falso. Ok? Vou voltar aqui para 8. E vou agora adaptar essa função para as demais linhas ou registros da minha planilha. Aqui eu tenho o E5. O E5 é a média do aluno. A média do aluno vai ser adaptada para Amanda, Bianca, Carolina e assim sucessivamente. Novamente, aqui eu tenho a frequência do aluno, então também vou adaptar, então não vou fixá-la. Só que o conceito B11 e B12, que é o conceito de resultado aprovado e reprovado, vai ser comparado para cada um dos alunos. Então, essas duas células, clico sobre F4, clico dentro F4. E aplico aqui o cifrão para travar e bloquear essa célula. Vou dar um Enter. E agora eu vou utilizar aqui a alça de preenchimento para fazer uma adaptação dessa função para as demais formas. Só clicar no quadradinho verde, clica e arrasta. Ok? Finalizamos então aqui a aula 19 utilizando a função SI